Meu nome é Leandro Marelli, eu estou no setor da cachaça desde 2002, quando eu fiz meu mestrado na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Depois, em 2004 para 2008, eu fiz meu doutorado lá também com linha de pesquisa na área de tecnologia de bebidas, sempre focado com a cachaça. Depois, em 2009, eu fui para a Exalc, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, fazer meu pós-doutorado, também com linha de pesquisa na área de tecnologia de bebidas e, no meu caso específico, cachaça. De 2012 até 2017, eu trabalhei como professor em algumas universidades, tanto no estado de São Paulo quanto no estado do Rio de Janeiro. E de 2017 até hoje, eu trabalho exclusivamente com consultoria. Tá? Então, hoje eu trabalho com consultoria no setor de cachaça para diversas marcas espalhadas no Brasil como um todo. Hoje eu tenho atuação em mais de 15 estados brasileiros. E minha formação básica é biólogo. Eu sou graduação em biologia e toda a complementação na área de tecnologia de bebidas, sempre com foco na cachaça. Primeiro, assim, o termo artesanal não é legalizado, então não existe a categoria de cachaça artesanal legalizada no Brasil. Em dezembro de 2022 foi sancionada uma lei que se substitui a IN 13, que era uma legislação que envolvia diretamente a cachaça, e criou-se a categoria cachaça de alambique. Então, hoje, o que a maioria do pessoal fala de cachaça artesanal, a gente categorizou isso, quando eu falo a gente, o setor como um todo, se organizou, e hoje existe o termo cachaça de alambique e cachaça no geral. Então, o cara tem a opção. Se ela é produzida em alambique, tá? Aí esse alambique tem que ser de cobre, a panela tem que ser de cobre, tem que ser produção embatelada, ele pode colocar no seu rótulo como cachaça de alambique. Ou simplesmente cachaça. O que o pessoal chama de cachaça industrial, normalmente são produzidos em grande escala por grandes indústrias, e o processo de destilação que é diferente. Em vez de usar o equipamento que a gente chama de alambique, o pessoal usa um outro equipamento de destilação que a gente chama de coluna de destilação. E aí esses produtos têm algumas diferenças, principalmente na questão de escala. Então, normalmente, a cachaça produzida em coluna são cachaça em escala industrial, que a gente chama em grande escala, milhões e milhões de litros. Normalmente não se retira o que a gente chama de frações, que se retira no alambique, que a gente chama de cabeça, coração e cauda. Então, essas são as principais diferenças. Só que, legalmente, hoje existe a cachaça e a cachaça de alambique. Então, um resumo, como que é o processo produtivo da cachaça? A matéria-prima da cachaça é o caldo de cana fresco, isso é uma outra particularidade. Então, a legislação só permite você se chamar de cachaça se isso for feito do caldo de cana fresco fermentado. Então, a cana, o produtor vai escolher as variedades que se adaptam melhor à região, ao tipo de solo dele, vai olhar o ponto de maturação dessa cana, na hora que ela estiver no ponto ótimo de colheita, vai colher essa cana, normalmente cana crua, então é importante não queimar, tá? Tanto pela qualidade do produto quanto pela sustentabilidade ambiental, que a queima traz vários transtornos, principalmente ambiental, e também na qualidade do produto. Moer essa cana, quanto mais fresca moer, melhor é a qualidade do produto. E aí, o processo de moagem tem um equipamento que a gente normalmente chama de moenda, ou conjunto de extração. A cana vai entrar no sistema, vai extrair o caldo, aí esse caldo, o bagaço vai para um lado e vai ser usado para diversas funções, como alimentar gado, queimar em caldeira, fazer cama de gado, tem várias funções esse bagaço, e o caldo vai seguir outro caminho. E aí esse caldo vai ser purificado num sistema que a gente chama de limpeza do caldo, que normalmente, às vezes, igual aqui nesse processo, tem uma peneira rotativa, depois tem um decantador. Esse caldo foi limpo, vai para um sistema que a gente chama de padronização de caldo, que é onde eu vou regular o teor de açúcar desse caldo. Normalmente, para a fermentação ocorrer de forma contínua e bem, ela tem um limite de açúcar. E normalmente a gente trabalha com esse limite entre 15% e 16% de açúcar, que a gente chama de Brix. Padronizou esse caldo numa sala de padronização, esse caldo é enviado para a sala de fermentação, que aí lá vai ter um conjunto de dornas, que a gente chama de dornas de fermentação, é onde vai acontecer o processo de quebra dessas moléculas de açúcar e formando esse produto que a gente chamava de caldo, ele vai se transformar
em mosto durante a fermentação e depois de fermentado ele vai ser chamado de vinho. E aí nesse processo fermentativo que vai ocorrer a produção do álcool, do etanol principalmente, grande produção de CO2 e uma gama de outras substâncias minoritárias que a gente chama de componentes secundários. Tá? E aí pode ter mais de 200 substâncias. Esse vinho, que é o produto da fermentação, ele é direcionado para uma dorna de decantação, onde vai separar, porventura, as leveduras que estavam no processo fermentativo do vinho, e ele vai ser enviado para o equipamento, no caso aqui, que a gente chama de alambique. E aí eu vou concentrar esse álcool e separar as substâncias benéficas que eu quero das indesejáveis. Então o processo de destilação é um processo de concentração de substâncias e de separação. Essa concentração, essa separação ocorre por pontos de ebulição diferentes. E aí esse produto que estava líquido, ele vai para o estado de vapor e depois ele vai ser condensado numa cápsula, aqui no caso é cápsula, um sistema de condensação, e vai ser recolhido o líquido. Nesse processo de destilação a gente tem as separações das frações, no caso da destilação em alambique, e a primeira fração a gente chama de cabeça, isso é descartado. Aí tem uma fração intermediária que a gente chama de coração, que depois vem se tornar a cachaça propriamente dito. E tem uma fase final que a gente chama de calda, que também é descartado. Aí esse coração, que vai ser chamado de cachaça, normalmente ele vai para os setores de armazenamento ou envelhecimento, que é essa sala que a gente está aqui. Então ele pode ser armazenado em tanques grandes de inox, de 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50 mil litros, ou em dornas ou barris de madeira. Depois esse produto fica um tempo nesses recipientes, tanto no inox ou quanto na madeira, ele é retirado e vai para a linha de invase. Então ele sofre uma padronização, onde você vai padronizar o teor alcoólico desse produto de acordo com o que você quer, de acordo com a finalidade da cachaça. Então, para ser cachaça, o teor alcoólico tem que ser entre 38% a 48% de álcool. Qualquer graduação que tiver nessa faixa, eu posso chamar de cachaça. E aí o produtor, de acordo com o seu público, ele opta por um determinado teor alcoólico. E essa calibragem, vamos dizer assim, do teor alcoólico é feito numa sala de padronização. Depois desse produto padronizado, ele vai para o sistema de filtragem, vase, engarrafamento, rotulagem, caixotamento e mercado. Aí tem duas curiosidades. A cachaça prata, que a gente chama de cachaça branca, normalmente ela não vai em tonel de madeira, ou ela passa um estágio em tonéis de madeira, mas o que a gente chama de madeiras neutras. E às vezes o produtor passa por essa madeira que deixa pouca cor e também comercializa isso como cachaça prata ou branca. Então, na grande maioria, sim, a cachaça prata é a cachaça da forma que saiu do alambique, só descansado por um período em tanques normalmente inox, ou que estagiou por algum período em tonéis normalmente grandes, nessas madeiras que deixam impor pouca cor ao produto, que a maioria das pessoas chamam isso de madeira neutra. Eu não gosto desse termo neutro, porque a madeira sempre vai contribuir na parte sensorial e de transformações químicas significativas para a cachaça, mas por ela não impor tanta cor ao produto, ela é comercializada como cachaça branca ou cachaça prata. Madeiras que são usadas para armazenar ou envelhecer cachaça. Cada uma madeira dessa vai impor as suas características específicas para o produto. Sendo que as mais conhecidas, vamos dizer assim, ou as mais usadas, é o carvalho. O carvalho é o carro-chefe, e aí o carvalho você tem, normalmente os carvalhos francês, espanhol, assim, a gente chama de carvalho europeu. Tem alguma coisa, já entra no mercado aí do carvalho, que chama de carvalho japonês, mas o básico aí é carvalho que vem da Europa ou dos Estados Unidos. Esse é o carro-chefe. Nas madeiras nacionais, as principais amburana, bálsamo, jequitibá, castanha do Pará. Então essas são as principais aí. Dentro das madeiras mais neutras, a gente tem o jequitibá, tem alguma coisa de cabreúva, dependendo da região. Tem algumas madeiras exóticas entrando no mercado aí, como a jaqueira. O bálsamo, aí dentro do bálsamo
tem o que a gente chama de bálsamo de Salinas, tem outro que a gente chama de bálsamo vermelho, que para mim é cabreúva. Está entrando no mercado alguma coisa de Araribá, então tem algumas cachaças já no Araribá. Na Grápia, que é a madeira mais usada um pouco mais lá no sul. Então você tem uma gama de madeiras aí. Cada madeira vai impor as suas características. Tá? Então você tem o que a gente chama de perfil sensorial de cada madeira. A amburana, por exemplo, é uma madeira bem típica, ela é bem aromática, é uma madeira que deixa um adocicado mais acentuado no produto. A gente costuma chamar de amburana, o móvel de fazenda, o móvel da vovó, que aqueles móveis antigos de fazenda também eram feitos dessa madeira, então ela dá esse perfil. E também a intensidade de troca de troca da madeira com o produto vai depender da quantidade de vezes que esse tonel foi usado e também do tamanho do tonel. Quanto maior o tonel, menos áreas de contato você tem com o produto, menos impressão essa madeira vai impor sobre o líquido, de forma mais rápida. Quanto menor o barril, maior a área de contato, então maior a impressão. Essas características vão aparecer mais rápido no produto. E aí, nesse meio termo aí, aparece um outro profissional que a gente chama de Master Blender, que é o cara que vai conseguir identificar qual o melhor tonel da adega, qual o tonel que está no ponto, em cima desses perfil, o que combina com o que, e ele vai criar os blends ou as padronizações dos produtos. Se você não deixa esse tonel vazio e armazena ele no lugar adequado, manipula ele de forma adequada, ele praticamente vai viver aí 100, 200, eu conheço tonel de 200, mais de 100 anos, empresas têm mais de 100 anos que tem um tonel lá ainda. Então, o tonel ele nunca perde a sua função. Tá? Ele só vai perder a sua função uma hora que estourar um ar, que não conseguir reformar, que ele começar a vazar, que ele não suportar mais o líquido ali dentro. O que vai diminuir com o tempo é principalmente essa impressão de cor e sabor, mas vai ter reações químicas ali constantemente, independente da idade do tonel. Então, eu costumo falar que a boa cachaça ela nasce no campo e vai terminar quando o consumidor compra e recompra. Tá? Porque também não adianta você fazer a melhor cachaça e essa cachaça ficar só para você. Ou ela ser a melhor cachaça só para o produtor. Normalmente o produtor acha que a cachaça dele é sempre a melhor. É claro, é o filho que ele está ali cuidando, criando. Existem várias cachaças muito boas no mercado. Mas não adianta você ter uma cachaça muito boa, premiada, e essa cachaça não chegar no consumidor. Qual é a melhor variedade de cana para produzir cachaça? Aquela que se adapta àquela região. Então o Brasil é muito grande. E a gente tem regiões completamente diferentes, tá? Em termos de clima, de solo. Então o produtor vai escolher uma variedade que se adequa àquela realidade dele e vai cuidar desse canavial. Correto de degustar a cachaça. O jeito correto de degustar a cachaça é o jeito que mais te agrada. Tá? Eu, dependendo da ocasião, eu tomo cachaça no coité e tomo cachaça numa taça ISO. Quando você está trabalhando sensorial, normalmente a gente trabalha a taça ISO e numa temperatura ambiente agradável, em torno de 20, 25 graus. Se ela estiver muito quente, você acaba perdendo um pouco a percepção. Se ela estiver muito gelada também, você acaba perdendo essa percepção. Mas o consumo da cachaça, ele pode ser gelado, ele pode ser em drink, ele pode ser da forma que você mais agrada. Pode ser no copinho americano, que a gente chama de mini lagoinha, pode ser em drink. Pode ser temperatura ambiente, pode ser com gelo de água de coco, não tem problema. Tá? O seu sensorial, a forma que mais te agradar, vai ser a melhor forma de degustar esse produto. Então, quando você está degustando a cachaça, então, primeiro, a degustação ela tem que vir em pequenos goles, para você sentir. Você jogou um pequeno gole na boca, deixa esse produto permear por toda a superfície da língua, porque essas papilas degustativas da língua, elas têm áreas. Então tem uma área da língua que você vai sentir mais o amargo, outro vai sentir mais o gosto, outro vai sentir mais o adstringente. Então é por isso que você tem que permear o produto sobre a língua, deixar ali um tempinho, uns 4 ou 5 segundos, inspirar e degustar. Aí na hora que você solta esse ar, vai vir o que a gente chama de retrogosto. Então o retrogosto ele pode ser bom ou pode ser ruim. Então, a cachaça, ela tem hoje, vamos dizer assim, mais de 700 apelidos. Na minha concepção, a pinga é mais um apelido para cachaça. Mas no dia a dia, o pessoal às vezes costuma falar que a cachaça industrial
a cachaça de Coluna é pinga e a cachaça produzida em alambique é cachaça. Tá? Tem uma outra coisa também, que antigamente a cachaça ela era um nome pejorativo. Então se você pegar as indústrias mais antigas, ela não era registrada como cachaça, era registrada como aguardente. Então se você pegar uma 51 da vida, no início ela não chamava cachaça 51, ela chamava aguardente 51, aguardente Pirassununga, aguardente Tatuzinho. Hoje, com o advento da cachaça, com o nome da cachaça quebrando preconceitos, vamos dizer assim, e sendo conhecido internacionalmente e com a evolução dos processos produtivos, o termo cachaça ele começou a ficar em evidência. E o termo aguardente passou a ser pejorativo. Então, às vezes, também as pessoas relacionam o nome aguardente para cachaça industrial ou cachaça de Coluna. Teoricamente, ou seja, pela legislação, existe cachaça e existe aguardente. Só isso, tá? O resto, todos os nomes são, vamos dizer assim, apelidos. E aí tem vários. Tem água que o passarinho não bebe, que é aquela que matou o guarda, Paraty, Caiana, e vai por aí afora. A Lagos do Vale, primeiro, é uma cachaça de alambique. Então, a gente tem priorizado hoje, principalmente o pequeno produtor, valorizar cada vez mais a cachaça de alambique. Porque é uma cachaça que emprega mais mão de obra, é uma cachaça feita em uma menor escala. Normalmente você tem um controle de processo melhor, tá? Então você tem todo uma história por trás desse produto. Então a Lagos do Vale hoje, ela é uma cachaça de alambique, ela é produzida em alambique, produzida em pequena escala, tá? Onde todo o processo é muito bem assistido. Já começa a diferencial pelo cuidado do processo. Um outro diferencial da Lagos do Vale é que a estrutura. A Lagos do Vale tem uma estrutura muito bem montada, uma estrutura moderna, então tem todo o cuidado com a sustentabilidade. Então você tem o cuidado com os resíduos, com o bagaço, com o vinhoto, com a cinza. Você tem um cuidado com o canavial praticamente orgânico, apesar de não ter certificação, mas é um canavial orgânico. Então isso tudo faz com que a Lagos do Vale seja um produto diferente e realmente é um produto com qualidade, tanto química quanto sensorial. A gente está num processo muito bom, vamos dizer assim, num período de tempo muito bom para a cachaça. Eu costumo dizer que a cachaça, nos últimos 10 anos, ela evoluiu em todas as suas ramificações. O que ela não evoluiu nos 500 anos de história, porque a cachaça, dependendo da linha de pesquisa que você aceitar, ela fez 500 anos em 2015, 2014, 2015. E nesses últimos 10 anos a gente evoluiu tanto em equipamentos de processo produtivo, importação de madeiras. Então hoje a gente tem várias importadoras de carvalho de primeiro uso, carvalho virgem, vindo tanto dos Estados Unidos quanto da Europa como um todo. A gente evoluiu no processo de produção dessas barricas, desses tonéis, com questão de tosta, tipos de envelhecimento. Então já tem marcas aí trabalhando com sistema de envelhecimento de dupla maturação, tripla maturação, ou seja, passar por 2, 3 madeiras diferentes, sistema soleira. A gente evoluiu muito na questão de público consumidor. Então hoje a cachaça ela entra no público A, no público AA, no público B. Então ela largou de ser aquele produto de classe D e E. Então hoje você tem uma cachaça competindo com um bom uísque, com um bom rum, com um bom gin, com a boa vodka, com um bom vinho. A cachaça está nos principais restaurantes do mundo todo. A gente tem 2 drinks hoje aceitos pela Carta Internacional, que é a caipirinha. E agora acabou de entrar o rabo de galo. Então a gente tem 2 drinks oficial no mundo, que qualquer lugar que for feito no mundo, ele tem que seguir a mesma, vamos dizer assim, as mesmas regras, então os mesmos ingredientes, dependendo do bartender, mas a base ela tem que ser a mesma. Então se você pedir uma caipirinha aqui no Brasil ou pedir em qualquer lugar do mundo, ela tem que ser feita de limão, de cachaça, tá? Tem que ter gelo. Então a gente já começou no preconceito lá na época do surgimento da cachaça. Se você pegar, vamos por assim, bem rapidamente, a história da cachaça, né? Como que a cachaça surgiu? Tá? Então a cachaça surgiu nos engenhos de açúcar, dentro das senzalas, com os escravos. Então assim, tem toda uma história, vamos dizer assim, ruim por trás disso.
tá? Então a cachaça ela veio como sendo um produto de qualidade inferior para poder suprir as necessidades dos escravos, praticamente, para deixar eles mais felizes, apagavam a dor daquela situação que eles viviam, e os nobres eles bebiam vinho, eles bebiam a bagaceira, tá, importada da Europa. Então, uma parte da história da gente, a pessoa trocava a aguardente ou a cachaça por escravo nos navios negreiros. Então, toda essa história foi levando a cachaça para a parte, vamos dizer assim, o submundo da sociedade. Eu acredito que, assim, a partir dos anos 90, 2000, é que a cachaça começou a virar, a chave começou a entrar, vamos dizer assim, nas classes sociais com poder aquisitivo um pouco mais elevado, e isso junto com a melhoria de processo produtivo, com melhoria de qualidade, junto principalmente com alguns pesquisadores no Brasil, e mostrando hoje que a cachaça é um produto tão nobre quanto os melhores produtos importados aí, inclusive competindo de igual para igual e ganhando medalhas em todos os concursos nacionais e internacionais que participam. A cachaça é verdadeiramente a minha cachaça, né? Eu escolhi entrar no mundo da cachaça por acaso, e quando eu entrei, quando eu comecei a pesquisar cachaça, eu nunca tinha entrado dentro de um alambique. Tá? Consegui um patrocínio para comprar um alambique de bancada para colocar dentro do laboratório. Uma pessoa patrocinou. Fui estudando em livros. A primeira cachaça que eu tentei fazer demorou 2 meses e eu não consegui sair nada dali. Tudo dava errado, nada dava certo. E eu fui estudando, fui me especializando. E ela continuou sendo minha cachaça até hoje. E hoje a cachaça literalmente é que dá meu sustento. A cachaça é que paga as minhas contas. A cachaça é que paga a minha diversão. É onde eu tiro dinheiro para fazer os investimentos dos meus negócios. E não abandonei a cachaça nesse período. Tá? Hoje eu continuo sendo especialista em cachaça e praticamente só trabalho com cachaça. Apesar de ter conhecimento de outras bebidas, mas o meu foco é cachaça. Existe cachaças tão boas quanto a Lagos do Vale Mercado? Existe. Eu poderia estar aqui, citar no mínimo 50, 100 cachaças que são de excelente qualidade, assim como a Lagos do Vale. Então, se você está numa região que está próximo da fábrica ou que tem facilidade de adquirir, pode consumir sem medo. E se você não está na região, mas tem como adquirir para experimentar, pode entrar em contato no Instagram da Lagos do Vale, no site, ou distribuidora que tem a Lagos do Vale, experimentar, que você não vai se arrepender. Vai ver que é uma cachaça realmente de qualidade superior, tá? Assim como várias outras marcas aí que a gente tem no mercado que são tão boas quanto, mas a Lagos do Vale não deixa a desejar para nenhuma dessas grandes marcas aí do mercado. Eu hoje participo, tem 2 anos que eu participo da padronização da cachaça Lagos do Vale, e recentemente a gente, além das tradicionais, as básicas aí 2 madeiras, ou na madeira o carvalho, a amburana, vamos dizer nas madeiras solos, a gente está lançando aí uma 3 madeiras, tá? Que é um blend, foi criado recentemente. Não vou falar quais são as 3 madeiras, entra lá no site, no Instagram, procura informações que eu acho que vocês vão gostar. Está bem equilibrado, na graduação alcoólica que a grande maioria da população gosta de consumir. E as madeiras são madeiras bem interessantes, eu gostei da combinação. É mais uma dica aí, tá numa embalagem bonita, é uma boa dica para presente, para aquela ocasião especial, aquele domingo de churrasco com os amigos. Acho que vai cair bem.